Alerta máxima. O que ninguém está te contando sobre a reunião secreta dos generais americanos. Acabo de receber uma informação que muda tudo o que pensávamos sobre o conflito atual. Pela primeira vez na história, o Alto Comando Militar dos Estados Unidos convocou uma reunião emergencial sem precedentes. Todos os principais generais e almirantes foram chamados para uma base dos Marines na Virgínia. E o timing não poderia ser mais alarmante. Enquanto isso acontece, a Rússia acaba de fazer uma declaração que gelou a espinha de analistas militares. A OTAN e a União Europeia já estão em guerra conosco. Não é mais um aviso, é uma constatação. E as ações confirmam as palavras. Nas últimas 24 horas, caças russos violaram o espaço aéreo do Alasca e da Europa. Drones militares foram detectados sobrevoando instalações críticas na Dinamarca. E algo ainda mais perturbador, satélites alemães estão sendo atacados no espaço. A OTAN já declarou que vai derrubar aeronaves russas que violem seu espaço aéreo. A resposta do Kremlin foi imediata. Isso significa guerra mundial instantânea. Mas aqui está o que ninguém está conectando. Por que exatamente agora os Estados Unidos convocam todos seus comandantes mundiais? O que eles sabem que nós não sabemos. Os sinais estão por toda parte. A Polônia acaba de mudar suas leis militares para permitir ataques diretos contra alvos russos sem precisar de aprovação da OTAN. A Dinamarca está considerando invocar o artigo 4, algo que só acontece em situações de ameaça extrema. E enquanto isso, dentro da Rússia, uma crise de combustível atinge Moscou e a região de Belgorod. Coincidência. Os próximos dias serão decisivos. Se você está acompanhando isso da sua cidade, deixe nos comentários. Precisamos mapear quem está atento ao que realmente está acontecendo. Vamos expandir nossa análise para uma perspectiva mais ampla. O que estamos testemunhando não são apenas incidentes isolados, é uma demonstração clara de força por parte da Rússia em múltiplas frentes. As incursões simultâneas de aeronaves russas no Alasca e na Europa não são coincidência. Observe o padrão: drones sobre instalações militares na Dinamarca, interferência em satélites alemães, e agora descobrimos que a França também detectou drones não identificados sobrevoando bases militares. O Ocidente está sendo testado em sua capacidade de resposta. Mas o movimento mais intrigante é a reunião sem precedentes da liderança militar americana na base do Corpo de Marines na Virgínia. Generais e almirantes de todo o mundo, concentrados em um único local, uma decisão questionável do ponto de vista estratégico. Por que assumir tal risco? O que estão planejando que exige tamanha mobilização? A Polônia deu um passo ousado ao modificar suas leis, permitindo que suas forças armadas derrubem drones russos sobre o território da antiga República Soviética sem aprovação prévia da OTAN. Uma decisão que demonstra como as antigas alianças estão se fragmentando sob pressão. Enquanto isso, a Rússia enfrenta desafios internos significativos. A escassez de gasolina em Moscou e na região de Belgorod revela vulnerabilidades logísticas que podem influenciar decisões estratégicas futuras. Mas seria ingênuo subestimar a capacidade russa de adaptação. O mais preocupante é o que não estamos vendo. Por trás das cortinas diplomáticas, movimentações militares e declarações oficiais, existe um jogo muito mais complexo sendo jogado. E o próximo movimento russo pode surpreender a todos. Você está notando sinais dessa tensão crescente em seu país. Compartilhe sua localização nos comentários, especialmente se você estiver fora da Rússia. Queremos entender como essa situação está afetando diferentes regiões do mundo. Mas o que aconteceu em seguida mudou completamente o cenário geopolítico. Mais um dia crucial no cenário geopolítico global começa com uma série de provocações russas que elevam drasticamente as tensões internacionais. Durante a madrugada e início da manhã, testemunhamos uma demonstração coordenada de força militar russa em múltiplas frentes. 5 caças russos, claramente identificáveis pela sua característica estrela vermelha e padrão de camuflagem, foram detectados próximos ao espaço aéreo da Letônia. Simultaneamente, outra incursão ocorria perto do Alasca,
numa clara mensagem de projeção de poder global por parte de Moscou. Mas o verdadeiramente alarmante foi revelado pelo ministro da Defesa alemão. 2 satélites de vigilância russos estão perseguindo satélites militares alemães. Uma escalada sem precedentes no domínio espacial. Existem rumores preocupantes sobre satélites russos com capacidade de sabotagem orbital, embora ainda não possamos confirmar se estes são desse tipo. Como se não bastasse, na Dinamarca, uma nova atividade de drones foi detectada sobre o porto de Corso, concentrando-se na região de Copenhague. Esta é apenas a mais recente de uma série de incursões similares na área, sugerindo um padrão sistemático de reconhecimento ou intimidação. Na região norte do Mar Negro, as forças do país vizinho à Rússia continuam sua resistência, tendo abatido um bombardeiro russo Su-34 durante uma tentativa de ataque. Enquanto isso, a própria Rússia enfrenta desafios internos, com escassez de gasolina em Moscou e na região de Belgorod. Esta série de eventos coordenados sugere uma estratégia russa mais ampla de pressão multinível contra o Ocidente. A questão que fica é: qual será o próximo passo neste xadrez geopolítico? Estou muito interessado em saber de onde você está acompanhando estes desenvolvimentos. De qual país você está assistindo? Compartilhe nos comentários sua perspectiva sobre estas escaladas recentes. Talvez juntos possamos compreender melhor o que está por vir. Mais um dia tenso na Europa, com desenvolvimentos preocupantes vindos da Dinamarca. As autoridades dinamarquesas confirmaram algo que muitos já suspeitavam. As recentes invasões de drones sobre instalações militares estratégicas foram obra de um ator estatal. E não é preciso ser nenhum especialista para conectar os pontos. Os drones foram avistados simultaneamente em diversos pontos críticos, incluindo bases que abrigam caças F-35 e F-16. Um dos alvos principais foi o aeroporto de Aalborg e a base aérea de Skidrip, que conta com mais de 1.000 funcionários e instalações essenciais para a manutenção de aeronaves militares. O Ministério da Defesa dinamarquês optou por não derrubar os drones, citando preocupações com a segurança de civis. Uma decisão que já está gerando debates acalorados nos círculos militares e políticos. Afinal, quando se trata de violações tão flagrantes do espaço aéreo, especialmente sobre instalações militares estratégicas, a ausência de resposta pode ser interpretada como sinal de fraqueza. A situação é tão séria que a Dinamarca está considerando invocar o artigo 4 da OTAN, que permite consultas entre aliados quando a integridade territorial de um membro está ameaçada. É um passo significativo que demonstra a gravidade da situação. Vale lembrar que isso não acontece isoladamente. Temos visto uma escalada constante de provocações russas contra membros da OTAN, incluindo incidentes recentes com a Polônia. O padrão é claro: testam nossa resposta, nossa união e nossa determinação. É crucial entender que estamos diante de uma nova fase nas relações internacionais, onde as fronteiras entre paz e conflito se tornam cada vez mais nebulosas. A Rússia está claramente testando os limites da OTAN, usando táticas que ficam abaixo do limiar de uma resposta militar direta. O que você acha dessa situação? De qual país você está acompanhando esses eventos? Deixe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos entender melhor para onde isso está nos levando. Em meio à crescente tensão na Europa, observamos um cenário cada vez mais complexo nas relações entre Rússia e OTAN. A Dinamarca está prestes a se tornar o terceiro país a invocar o artigo 4 da OTAN, seguindo os passos da Polônia e Letônia. Este artigo prevê consultas entre membros da aliança quando há ameaças à segurança territorial. A questão mais urgente é a resposta às violações do espaço aéreo por aeronaves russas. Enquanto os Estados Unidos, Polônia e países bálticos defendem uma postura mais assertiva, incluindo a derrubada de aeronaves invasoras, a Alemanha e nações do sul europeu demonstram preocupação com possível escalada do conflito. A Polônia emerge como protagonista ao preparar mudanças em sua legislação militar. As novas regras permitirão que suas forças derrubem objetos russos, incluindo drones,
sobre o território da antiga República Soviética, sem necessidade de aprovação prévia da OTAN ou União Europeia. Esta decisão representa uma mudança significativa na postura defensiva polonesa. Em resposta, Moscou elevou o tom das ameaças, declarando que qualquer derrubada de aeronave russa resultará em guerra direta. Este posicionamento russo evidencia a delicada situação que a OTAN enfrenta: equilibrar a defesa de sua soberania territorial com o risco de um conflito mais amplo. A região do Mar Negro torna-se cada vez mais um ponto focal de tensões, com incursões aéreas frequentes e respostas militares em escalada. O cenário atual sugere que estamos em um momento crítico para a segurança europeia. Caros espectadores, gostaria de saber de qual país vocês estão acompanhando estas análises. Compartilhem nos comentários sua localização e perspectiva sobre estes desenvolvimentos preocupantes. O que vocês acham que acontecerá se uma aeronave russa for realmente abatida? Vamos discutir juntos estas questões cruciais para nosso futuro. Em meio aos recentes desenvolvimentos geopolíticos, testemunhamos um golpe significativo contra as forças russas. O país fronteiriço ao norte do Mar Negro derrubou um caça-bombardeiro russo Su-34 durante operação sobre Zaporizhia. Esta informação foi confirmada por analistas militares russos, incluindo o blog Fighter Bomber, que expressou pesar pela perda. A situação interna da Rússia é igualmente alarmante. Uma grave escassez de combustível afeta Moscou, com diversos postos relatando falta de gasolina de 95 octanas, implementando racionamento e aumentando preços. Esta crise é significativa por atingir o coração do poder russo, a elite moscovita. Esta situação permite analisar o comportamento recente do Kremlin. As ações agressivas contra a OTAN, incluindo violações do espaço aéreo e ameaças de guerra global, podem ser interpretadas não como demonstrações de força, mas como sinais de crescente desespero. Um governo forte raramente recorre a provocações tão arriscadas. A ameaça do embaixador russo na França de que a derrubada de aeronaves russas em espaço da OTAN significaria o início de um conflito maior parece mais tentativa de dissuasão pelo medo que posição de força real. Esta retórica surge justamente quando a Rússia enfrenta desafios internos significativos. A escassez de combustível em Moscou é preocupante para o regime de Putin, pois afeta diretamente seus principais apoiadores. Quando a elite sente os impactos negativos das políticas governamentais em sua vida cotidiana, a estabilidade do regime pode ser comprometida. Caros espectadores, gostaria de saber de qual país vocês estão acompanhando estes acontecimentos? Deixem nos comentários sua localização e opinião sobre como esta crise pode afetar as decisões futuras do Kremlin. O que você pensa sobre estes eventos? Deixe sua resposta nos comentários. Em meio à crescente tensão no conflito, observamos um impacto significativo das ações do país vizinho contra as refinarias de petróleo russas. A situação na região de Belgorod atingiu um ponto crítico, com moradores relatando que os estoques de combustível durarão apenas mais 1 ou 2 dias. O pânico já se instalou entre a população local, que enfrenta uma escassez sem precedentes. Moscou tenta desesperadamente resolver a crise, mobilizando comboios de caminhões-tanque para abastecer a Crimeia e outras grandes cidades. Imagens recentes mostram uma extensa fila de veículos transportando combustível. Mas esta solução parece ser apenas um paliativo temporário. Com o consumo acelerado e a possibilidade de pessoas começarem a estocar combustível por medo, essa medida emergencial pode não ser suficiente para normalizar a situação. A eficácia desta estratégia de atingir a infraestrutura econômica russa está se provando mais impactante do que ações militares diretas. Sem recursos para financiar operações militares, o conflito naturalmente tende a perder força, a menos que outros países, como a China, decidam intervir com apoio financeiro. Em resposta à crescente pressão, figuras proeminentes da propaganda russa já começam a fazer ameaças veladas sobre o uso de armamentos que o Ocidente acredita que nunca deveriam ser utilizados.
uma clara referência a armas nucleares. Esta retórica surge em meio a alertas sobre uma possível ofensiva da região norte do Mar Negro, que supostamente conta com amplo apoio ocidental em equipamentos e recursos humanos. A situação demonstra como pressões econômicas podem rapidamente escalar para ameaças mais sérias, revelando o desespero crescente de Moscou diante dos resultados efetivos desta estratégia de desgaste econômico. Prezados espectadores, de qual país vocês acompanham estes acontecimentos? Compartilhem nos comentários, sua perspectiva local pode trazer insights valiosos para a nossa análise. O que vocês acham que acontecerá com a economia russa no próximo mês? Vamos analisar juntos. Em meio à crescente tensão internacional, recebemos informações preocupantes sobre movimentações militares significativas. Análises de inteligência revelam que a região do norte do Mar Negro está prestes a iniciar uma contraofensiva de grande escala, com apoio direto dos serviços de inteligência americanos. Este desenvolvimento tem causado evidente apreensão em Moscou, que teme reveses significativos nas linhas de frente. Paralelamente, uma situação alarmante se desenvolve em Belarus. Lukashenko confirmou que mísseis IRBM russos estão a caminho do país. Um sistema com capacidade nuclear que já foi utilizado anteriormente na região em disputa entre Rússia e Ocidente, embora sem ogivas nucleares. Esta movimentação representa uma escalada séria do conflito, com Belarus permitindo ser arrastada mais profundamente para o confronto como Estado satélite de Moscou. O quadro geral é extremamente delicado. Estamos testemunhando uma confluência de eventos que nos aproxima perigosamente de um conflito mais amplo. Moscou tem declarado abertamente estar em guerra com a OTAN, enquanto a Aliança Ocidental responde com preparativos militares sem precedentes. Os Estados Unidos parecem estar se preparando para uma possível confrontação direta, como evidenciado pela extraordinária reunião de sua liderança militar. Simultaneamente, vemos provocações russas em múltiplas frentes, desde incursões no espaço aéreo do Alasca até interferências em satélites alemães. É crucial manter a calma e confiar nas estruturas de liderança estabelecidas, mas seria ingênuo ignorar a gravidade da situação. As próximas semanas serão determinantes para entender a direção que este conflito tomará. A escalada militar em Belarus, em particular, representa um novo e preocupante desenvolvimento que merece atenção especial. Gostaríamos de saber de qual país você está acompanhando estes desenvolvimentos. Sua perspectiva local pode trazer insights valiosos para nossa análise. O que você pensa sobre estas movimentações militares? Deixe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos compreender melhor para onde esta situação está nos levando.